Um ataque traiçoeiro em um dia de descanso. Um golpe que despertaria um gigante adormecido. Esta é a história do ataque a Pearl Harbor. Domingo, 7h48 da manhã. Paz no Pacífico. 349 aviões japoneses se aproximam. O mundo nunca mais seria o mesmo. Enquanto os Estados Unidos assistiam à guerra na Europa com uma certa distância, o Japão imperial expandia seu domínio pela Ásia. As ambições japonesas eram claras: criar uma vasta esfera de influência, rica em recursos. Para conter essa expansão, os Estados Unidos da América impuseram um embargo de petróleo, cortando 80% do suprimento japonês. Para Tóquio, isso era praticamente uma declaração de guerra. A Marinha Imperial não conseguiria operar por muito tempo sem combustível. A negociação diplomática continuava, mas no Japão, a decisão já havia sido tomada: atacar primeiro e atacar com força. Eles só precisavam de um alvo que pudesse paralisar a frota americana no Pacífico. E esse alvo era Pearl Harbor, no Havaí. O mais incrível é que os americanos já tinham decifrado o código diplomático japonês, conhecido como Purple. Eles sabiam que a guerra era iminente, mas não sabiam onde e nem quando o primeiro golpe seria desferido. Os planos militares eram um segredo guardado a 7 chaves. O homem por trás do plano era o brilhante, mas cauteloso almirante Isoroku Yamamoto. Ele havia estudado nos Estados Unidos e conhecia o potencial industrial americano. Por isso, ele sabia que uma guerra prolongada seria um desastre para o Japão. Sua única esperança era um ataque devastador e rápido, que forçaria os Estados Unidos da América a negociar a paz. Mas ele mesmo duvidava do plano, dizendo sua famosa frase: "Temo que tudo que faremos é despertar um gigante adormecido e ensilô de terrível determinação." A força-tarefa japonesa, Akido Butai, era impressionante. 6 porta-aviões, com mais de 400 aviões, apoiados por encoraçados e cruzadores. Por 11 dias essa frota gigantesca navegou em absoluto silêncio de rádio, atravessando as águas turbulentas do norte do Pacífico para evitar a detecção. Para garantir o sucesso, os pilotos japoneses treinaram por meses na Baía de Kagoshima, na ilha de Kyushu, um local escolhido a dedo por sua semelhança topográfica com Pearl Harbor. Eles praticaram o lançamento de torpedos em águas rasas, uma técnica que seria crucial para o ataque. Às 7h48 da manhã de 7 de dezembro, os primeiros caça-zero surgem sobre as montanhas de Oahu. Nos navios americanos ancorados, a tranquilidade de um domingo de folga é quebrada. Muitos marinheiros, ao verem os aviões, pensam que é apenas mais um exercício de treinamento. Em segundos, torpedos e bombas começam a chover sobre a frota do Pacífico. O caos se instala. A primeira mensagem desesperada é transmitida pelo rádio: ataque aéreo em Pearl Harbor. Isto não é um exercício. Esse las 8:10, uma bomba perfura o convés do USS Arizona e atinge o paiol de munições. Uma explosão cataclísmica rasga o navio ao meio, matando instantaneamente 1.177 tripulantes. Uma curiosidade trágica: a primeira baixa americana registrada no ataque foi um soldado atingido por estilhaços de uma munição antiaérea americana, que explodiu no céu e caiu de volta na base. Em menos de 2 horas, o orgulho da frota do Pacífico jazia no fundo lamacento de Pearl Harbor. O Arizona queimaria por 2 dias inteiros, transformando-se em um túmulo de aço para sua tripulação. O USS Oklahoma, atingido por múltiplos torpedos, virou completamente, aprisionando centenas de homens em seu interior. Ao todo, 19 navios foram afundados ou gravemente danificados. Mais de 180 aviões foram destruídos no chão, antes mesmo de terem a chance de decolar. O óleo dos navios destruídos cobria a água, e em alguns lugares pegava fogo, criando um inferno para os sobreviventes que tentavam nadar para a segurança. Até hoje, mais de 80 anos depois, pequenas gotas de óleo conhecidas como as lágrimas do Arizona ainda vazam dos destroços do navio, um lembrete sombrio daquele dia. Apesar da aparente vitória esmagadora, em sua obsessão pelos encoraçados, os japoneses cometeram 3 erros fatais. Primeiro,
Eles não atacaram os imensos depósitos de combustível da base. Destruir esses tanques teria paralisado as operações americanas no Pacífico por meses, talvez até por um ano. Segundo, eles ignoraram os estaleiros e as oficinas de reparo. Graças a isso, a maioria dos navios afundados em Pearl Harbor estava em águas rasas e pôde ser recuperada, reparada e devolvida à guerra. E o terceiro e mais crucial erro foi pura sorte do destino hostil. Esse porte-aviões da frota do Pacífico, o Enterprise, o Lexington e o Saratoga, não estavam no porto naquele dia. Eles estavam em alto mar, em outras missões. Na nova era da guerra naval, os porta-aviões, e não os encouraçados, eram os verdadeiros reis do oceano. Esses erros definiriam o rumo da guerra. A economia de combustível, por exemplo, permitiu que os Estados Unidos da América lançassem um contra-ataque ousado sobre Tóquio apenas 5 meses depois. O famoso Ataque Doolittle. No dia seguinte ao ataque, o presidente Franklin Delano Roosevelt, em seu discurso ao Congresso, declarou que 7 de dezembro de 1941 era uma data que viverá na infâmia. Com uma votação quase unânime, o Congresso americano declarou guerra ao Império do Japão. A nação, antes dividida sobre entrar ou não no conflito, agora estava unida por um sentimento de ultraje e determinação. O gigante adormecido havia despertado, e com uma fúria industrial que o mundo nunca tinha visto. A produção de navios, tanques e aviões explodiu, transformando a economia americana em uma máquina de guerra imparável. No final, Pearl Harbor não foi uma vitória japonesa, foi um desastre estratégico. Taticamente, o custo para o Japão foi baixo, apenas 29 aviões e 64 vidas perdidas. Mas estrategicamente, o custo foi catastrófico. O ataque uniu uma nação, desencadeou a poderosa máquina industrial americana e, finalmente, garantiu a derrota do eixo. O memorial do USS Arizona, construído sobre os destroços do navio, serve como um lembrete eterno. A arrogância na vitória pode semear as sementes da própria derrota. Um lugar de memorial, para que nunca se repita. Obrigado por assistir. Quer saber como os Estados Unidos se vingaram em apenas 6 meses e viraram o jogo no Pacífico? Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo episódio da nossa série. E comente aqui embaixo. Você já conhecia os erros estratégicos do ataque a Pearl Harbor? Até a próxima!